Graça e paz, amados e amadas, chegamos no último capítulo de Levítico, Levítico 27. E o que nós vamos ver aqui? Os atos de dedicação ao Senhor, que seriam as pessoas, os animais, as casas, terrenos e lavoura. Também depois o resgate dos primogênitos, quanto ao que é anátema e quanto aos dízimos. E assim termina o livro de Levíticos. Então vamos ver uma coisa interessante, que nós aqui vimos antes o capítulo 26. E até parece que o capítulo 26 seria o melhor capítulo para terminar o livro de Levíticos, né? Porque fala sobre as bênçãos, sobre a maldição e sobre o compromisso de Deus para com o povo. Veja só, Levítico fala sobre o compromisso de Deus para com o povo, mediante aos 2 primeiros versículos lá de Levítico 26, que o Senhor põe o quê? 2 condicionais, para que não faça outros deuses além de Deus e que guardem os sábados, só fazendo ressaltando. O sábado hoje é Cristo em nós. Cristo em nós hoje é o nosso descanso, porque Cristo ele fez a completação da era da antiga aliança, se completou por Cristo. E Cristo ressuscitou o quê? No primeiro dia da semana, começando uma nova era. Então, hoje o descanso já habita em nós, que é o próprio Senhor. Então, o capítulo de 26 de Levítico seria ótimo, né? Para terminar o livro de Levítico. Aí eu confesso para vocês, quando eu li agora o capítulo 26 de Levítico, eu fiquei um pouco perdida. Eu tive que ruminar muito esse capítulo, porque para mim parecia que não se encaixava o término do capítulo, mas pelo contrário, veja só, nós vimos no capítulo 26 o compromisso de Deus para com o povo. E o que nós vemos no capítulo 27? O compromisso do povo para com Deus. Porque nós vamos ver aqui no capítulo 27, que aqui fala sobre algo de forma voluntária que o homem se oferece a Deus. Mas hoje nós sabemos que quando nós aceitamos o Senhor, nós oferecemos a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho e a nossa família e tudo que é nosso. Então, trazendo isso para a nova aliança, significa o seguinte: quando eu me entrego ao Senhor, eu me entrego por completo. Então, o foco que nós temos aqui no capítulo 27 é: o que vou dar a Deus mediante aquilo que Ele já deu tudo para mim? Então, vou voltar a falar. O foco desse texto não é o que vou dar a Deus, e sim o que Deus deu a nós. Porque muitos podem pegar esse texto aqui de capítulo 27 e usar isso para falar das coisas que o Senhor quer. Mas veja, aqui está mostrando que tudo vem de Deus. E aí, se eu quiser ter um gesto voluntário, como aqui no capítulo 27, e fazer um gesto voluntário e devolver ao Senhor. Hoje, no Novo Testamento, retomo, tudo que nós temos já é do Senhor, porque Deus habita em nós. Então, aqui no capítulo 27, a gente vê o povo faz um voto, faz um compromisso para com Deus. E esse compromisso para com Deus, ele está oferecendo a consagração de pessoas, de crianças, de animal, de casas. Então, é um gesto voluntário. Lembra, quando eu também fiz um gesto voluntário com vocês, eu fiz um compromisso. Quando eu convidei vocês para participar aqui do WhatsApp, eu fiz um voto com vocês e existe uma responsabilidade minha para com vocês e para com Deus. E falando de voto, eu gostaria que vocês vissem lá na Bíblia, em Eclesiastes 5, no versículo 4, nos diz assim: quando a Deus fizer um voto, não tarde em cumpri-lo. Deus não se agrada de tolos. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Veja, o voto não é obrigatório. O voto é algo voluntário, mas quando faça para que cumpra. Então, entenda qual é a sua palavra e a sua responsabilidade nisso, porque ele diz aqui: não seja tolo,
precipitado. Não vote naquilo que você não vai cumprir. E hoje o que a gente vê mais nas pessoas? As pessoas fazendo votos, falando que vai fazer algo e não faz. Olha só, o casamento é um voto. É um voto de fidelidade, é um voto de estar juntos. E as pessoas agora falam assim: eu vou fazer um test drive para ver se vai dar certo. Ou se não der certo, separa. Então já entra num relacionamento, o quê? Pensando se não der certo, separa. Então não existe uma responsabilidade. Quando nós fazemos um voto, vai junto uma responsabilidade. E em Deuteronômio 23, 21 diz assim: quando fizer um voto, não tarde em cumprir, senão haverá pecado em ti. Então, quando a gente faz um voto e não cumpre, isso se chama pecado. Deus, ele dá ênfase à palavra. Agora, olha que interessante. A natureza de Deus é cumprir com a palavra e a natureza do homem é contrária à natureza de Deus. A natureza humana é não fazer o que diz. E a natureza do homem é fazer voto, principalmente quando ele está num momento muito delicado, num momento assim onde até a própria vida dele está em jogo. Olha, observe lá em Gênesis 28, versículo 18. Nesse texto trata sobre Jacó. Jacó, quando ele está fugindo do seu irmão, porque ele roubou a primogenitura, né? E seu irmão Saul, queria o quê? Matá-lo. Então ele lá fugindo do seu irmão, lá no deserto, no momento que ele está angustiado, e ele fala para o Senhor. Ele tem até a revelação, né, de Betel, ali a casa de Deus, e ele fala assim para o Senhor: Deus, se você for comigo, me der pão, me der roupa e fizer eu voltar para a casa dos meus pais, eu vou retornar e vou lhe dar o dízimo. Então veja, Jacó ele faz um voto e fala o que vai dar para o Senhor. E Jacó estava num momento muito delicado, mas nesse momento, como eu já disse, a gente tende a fazer voto. Agora, veja o contraste. Se o Senhor for comigo, e ele fala, eu te darei o dízimo, mas veja o contraste agora em Levítico. Não vemos aqui uma negociação com o Senhor. Nós vemos simplesmente o que? De se dar ao Senhor. Jacó falou que ia dar o dízimo, mas aqui em Levítico fala de se consagrar ao Senhor. Porque quando essa pessoa se consagrava ao Senhor, esse animal, eles iam o quê? Servir ao sacerdote. Também uma casa, um terreno ia pertencer ao tabernáculo, ao sacerdote. Lembra, os sacerdotes eram da tribo de Levi e eles foram os únicos que não receberam herança da terra. Eles eram supridos por todas as ofertas que vinham das 11 tribos, que eles faziam parte, que seriam as 12 tribos, mas eles receberiam o quê? Tudo vindo das ofertas que viria do Senhor. Então aqui a consagração é para servir na casa do Senhor. Agora hoje, na nova aliança, como eu já falei, qual é o nosso voto? É devotar nossa vida, nossa casa, família, lazer, tudo que nós somos ao Senhor. Tudo isso nós damos não porque somos obrigados, mas é porque o Senhor, primeiro, Ele se deu a nós. Ele é a sabedoria. Deus deu tudo isso a nós por meio de Jesus. Toda essa sabedoria e agora nos deu também para administrar tudo isso. Pensa em Jesus. Jesus, ele vivia lá no trono e ele que foi Deus que empurrou ele para vir aqui para a terra e cumprir um gesto voluntário? Não, ele veio voluntariamente. Jesus, ele se esvaziou de toda a sua glória, ele se despiu de toda a sua glória e ele veio aqui ser um servo e ele foi fiel até a morte. A palavra que ele deu, ele foi fiel até a morte. Você acha que o inimigo teria tentado ele no deserto? Teria passado por tanta coisa se ele não fosse vulnerável que nem a nós? Então saiba, em Cristo, em Deus, somos mais que vencedores. E esse ser mais do que vencedor é manter a palavra que nós demos em seguir o Senhor. E aqui em Levítico 27, olha, nós vemos que mostra também, demonstra, né,
a instabilidade do coração do homem, porque mostra o seguinte, que quando se consagrasse uma pessoa, um animal, uma casa, uma lavoura, se a pessoa requeresse isso de volta, ela teria, vamos ver aqui no versículo 13, ó. No entanto, no caso de desejar resgatá-lo, acrescentar-se-á a avaliação mais 1/5 do seu valor. Vamos ver o 15. Contudo, se o homem que fez o voto da casa desejar resgatá-la, acrescentará a avaliação 1/5 do seu preço. Aqui também 19 vai nos dizer a mesma coisa, que se o homem que se consagrar à sua terra quiser resgatar, vai acrescentar 1/5 ao preço avaliado. Aqui está dando um alerta, o seguinte, pense antes de fazer, reveja a sua palavra, porque se você quiser resgatar aquilo, você vai ter que dar mais 20% daquilo. Será que o Senhor precisa desses 20%? Isso, Deus não precisa, 100% é dele. Mas sabe o que acontece? Deus quer desestimular o homem para que ele não faça as coisas sem pensar, para que ele não faça um voto e não pense. Para Deus, 20% não é nada. Ele é dono de tudo. Mas se você quisesse resgatar aqui, você teria que fazer um acréscimo. Isso é para ensinar o nosso coração a parar e a pensar antes de fazer as coisas. Lembre-se, tudo é do Senhor, tudo está na mão dele. Qual é a diferença? A diferença é como nós vamos administrar tudo aquilo que ele nos deu. Como nós vamos administrar a nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos, o nosso trabalho, aonde pisa a planta dos nossos pés. No Salmo 15, nos mostra o valor da palavra quando se dá e se cumpre. É interessante que no Salmo 15, ele fala ainda que a pessoa toma o próprio dano e não se retrata para que a palavra permaneça. Hoje, o que menos tem na nossa geração? Palavra. Por isso que precisa de cada vez mais advogados, né? Para interceder pelas causas aonde os compromissos não são honrados, aonde as palavras são quebradas. Quando nós vemos aqui em Levítico 27 que os votos, a consagração era feita por pessoas, adultos e crianças, animais, casas, terrenos e lavouras. Lembra também que havia os povos pagões. Os povos pagões, eles entregavam suas crianças para adorar ao deus deles chamado Moloque. Eles entregavam suas crianças para serem mortas, queimadas a esse deus. Mas aqui em Levítico nós vemos que as pessoas eram entregues ao Senhor para o quê? Servi-las. Se vocês forem lá, dá uma olhadinha em 1 Samuel 1, fala ali que a respeito de Ana. Ana era uma mulher que não tinha filhos e depois quando o Senhor, depois dela orar muito e o Senhor concedeu um filho a ela, ela fez uma oferta do seu filho. Ela disse que logo quando ele desmamasse, ela entregaria ele para servir lá no tabernáculo. Ela consagraria a ele o Senhor. E ele foi quem? Esse menino Samuel. Samuel foi o sumo sacerdote que depois mudou uma era, porque era a era de juízes. E Samuel, ele o que? Ordenou o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Depois ele ungiu quem? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então é isso que aqui em 1 Samuel, quando Ana consagra seu filho, que é Samuel, é uma grande explicação sobre o que está falando aqui em Levítico 26, sobre consagrar um filho, uma filha, um homem ou a mulher. Então eu te pergunto agora, você que tem filhos, você consagra seu filho para quê? Você pensa sempre em ele dar estudo para ele ser um executivo, ter um bom emprego. O mundo foca muito nessas coisas, em dar estudo para os filhos. E hoje, dentro de estudos, existem ali os professores, existe uma cultura anticristo. Até se ensina sobre o Darwin, que o homem veio do macaco. Veja só, gente, os animais foram feitos no 5º dia. Mas o homem foi feito no 6º, por quê? Ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, a gente coloca os filhos na escola para aprenderem coisas contrárias a Deus. Então, hoje, dentro de um lar,
dentro da nossa cabeça também, dentro do nosso dia a dia, nós temos que nos alimentar e nos consagrar ao Senhor. Agora eu quero falar algo que eu considero delicado nesse texto ao ler. Quando a gente lê muito rápido, parece até algo que tem distinção entre homem e mulher, porque aqui fala que os valores para homem e para mulher seriam diferentes, assim como o homem e a mulher, ou a criança e o velho, eles teriam um valor a menor. O que vem ao nosso coração? O desmerecimento para com a mulher, para com o velho e para a criança. Mas veja, no contexto divino, a mulher, o homem, a mulher, a criança e o velho, elas necessitam de ser cuidadas, elas necessitam de segurança, elas necessitam de zelo. Então haveria um trabalho de amor sobre essas pessoas. Inclusive, na Nova Aliança, no Novo Testamento, o Senhor diz aos maridos, né? A palavra diz aos maridos, para que os maridos devem amar as suas esposas e morrer por elas, assim como Cristo morreu por elas. Então aqui está dizendo que, maridos, ame as suas esposas, protejam, dê segurança a elas. Então, por que aqui o valor delas era menor, como das crianças, como dos velhos? Porque eles necessitariam de pessoas que cuidassem deles, que dessem segurança, amor e carinho. Agora, o que o homem precisa para que ele possa dar isso? Primeiro, ele precisa de Cristo, né? E em segundo lugar, ele precisa de confiança, ele precisa trabalhar a confiança nele, precisa trabalhar que Deus é a confiança dele e ele é a confiança dentro do seu lar, ele que vai trazer segurança para o seu lar. Então veja, olha a ótica de Deus e olha a ótica do mundo. Se a gente lê isso aqui com os olhos do feminismo ou com os olhos do machismo, nós vamos ver um Deus machista e as mulheres vão querer se revoltar contra isso. Mas quando nós olhamos aqui com os olhos do amor, nós vamos ver o quanto Deus põe a mulher, a criança e o idoso para serem cuidados em amor. Olha que riqueza isso, né? Para o que? Estarem seguros devido a uma fragilidade quanto à força física, não a força interna, mas quanto à força física. O Senhor não fez distinção nenhuma. Pelo contrário, o Senhor morreu por todos. O Senhor morreu por todos. Antigamente, aqui em Levítico, nós vimos que o cordeiro era oferecido por toda a casa. Não havia um cordeiro maior para ser oferecido para a mulher ou um cordeiro melhor pelo homem. Pelo contrário, era por toda a casa. E Jesus, quando morreu, ele morreu por todos. O sangue de Cristo foi para todas as pessoas, sem acepção de pessoas. Todos somos a imagem e semelhança do Senhor, mas cada um de nós tem funções diferentes. Assim como o homem tem uma função, a mulher tem outra, a criança tem outra e o velho tem outra. Lembre-se, o preço pago pelo pecado, o pecado é de todos, seja homem, mulher, criança, adulto, velho, qualquer que seja, foi exatamente igual. Foi o preço do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero ressaltar mais uma vez o capítulo 27, que termina o livro de Levítico, é um capítulo de princípio da consagração. É um princípio de se dar ao Senhor, porque Jesus se esvaziou e se deu a nós. E hoje nós devolvemos Jesus em nós para o Pai. Então hoje nós devolvemos a consagração de viver segundo o propósito eterno. E assim termina o livro de Levítico 27. A nossa consagração ao Senhor, dando aquilo que nós recebemos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade.
Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.